E aí galera, tudo bem? Bom, Luciano Augusto novamente na parada, continuando com a história aí do Mark Zuckerberg. Vou contar para vocês aí o que ele fez para construir esse império. Pô, a história dele é inspiradora, né? Então você com certeza vai tirar isso aí pro teu negócio, pra tua vida, é muito bacana, assim como eu fiz pro meu negócio, né? Bom, antes de tudo, né, curtam a gente no Facebook, procura lá a comunidade, a fanpage Luciano Augusto, deve estar aí também um link próximo ao podcast para você conhecer. Acesse o nosso site www.lucianoaugusto.com.br ou comunidade.lucianoaugusto.com.br. Cara, tem um monte de curso gratuito, tem um monte de coisa bacana para você participar e vir fazer aí realmente parte da nossa família, né? Porque, cara, pô, a nossa comunidade é muito show. Então fica o convite. No podcast anterior, eu contei um pouquinho do que ele fez, né? Como ele trabalhou no software no Synapse, na Microsoft tinha interesse, aquelas coisas todas, né? E os outros softwares que ele acabou desenvolvendo ali, né? E nesse podcast eu vou continuar com a história do Mark, tá? E você vai entender mais ou menos o que ele fez de fato para começar a fazer o Facebook. Né? Qual foi a grande inspiração dele para criar? Porque o cara, ele era um excelente programador, mas não pense assim que foi ele que pensou em tudo. Ah, eu vou criar o botão curtir, eu vou fazer perfil público e perfil privado. Não, o cara ele teve várias influências, né, para conseguir chegar na ferramenta que ele chegou, tá, e construir o que ele tem hoje. Bom, depois do Face Match, tá, que ele construiu lá, ele ficou muito famoso, cara, muito famoso, né? Tinha um jornal, tem ainda, né, um jornal em Harvard que se chama Crimson, e eles, putz, falavam demais do Face Match, mesmo que fosse de uma maneira negativa, mas assim, o Mark fez o nome dele, né, com isso daí. E ele ficou conhecido também por ser habilidoso, né, em programar softwares que socializavam as pessoas, né, softwares que viciavam mesmo. Isso chamou a atenção de um grupo seleto de Harvard. Né, tinham ali uns irmãos gêmeos, os Winklevoss, e um amigo deles, né, que era o Divya Narendra, que é um indiano até. Então, assim, esses irmãos, eles tinham muito dinheiro, cara. O pai tinha ainda não, né? Eles têm, né? Cara, o pai deles é muito rico, é um empresário assim, extremamente rico, cara, um dos mantenedores também de Harvard. Tá? E esses caras tinham a ideia, né, esses dois irmãos, mais o indiano, eles tinham uma ideia bacana de criar um software. Né? E esses Winklevoss, eles eram competidores de Harvard, enfim. Eu já vou falar para vocês o que eles faziam ali na equipe de remada lá. E eram campeões olímpicos até, por Harvard. Né? E o Narendra, o sonho dele era ser, enfim, queria trabalhar no cinema, ator de cinema. Né? Inclusive eu acho que aquele indiano amigo do Sheldon, lá do The Big Bang Theory, deve ser ele, né? Só pode ser, porque até nisso eles são parecidos. Esses três aí, né, que no final de tudo, né, se tornaram os três patetas, porque eles acabaram ficando sem nada, ficaram com um percentual mínimo, se eu não me engano, um acordo de 50 milhões de dólares, né, para um negócio que vale hoje 100 bilhões, não é nada. Né? Então eles procuraram o Mark para discutir com ele um projeto que eles tinham idealizado juntos. Né? Só que o objetivo desse projeto não era exatamente socializar as pessoas, mas era ter um ponto de encontro ali chamado Harvard Connection, que era para os alunos de Harvard conhecer as boates em volta, ver onde tinha festa, né? Também ter alguns amigos, né? Mas assim, cara, nada muito específico. Mas só isso aí bastou para depois eles culparem o Mark aí como roubou a ideia deles. E não foi bem assim que aconteceu. O Harvard Connection foi criado depois, mas foi um insucesso total, né? Enfim, não tinha nada a ver com o Facebook, mas de qualquer maneira eles conseguiram incomodar a vida do cara aí falando que ele copiou a ideia deles. E não foi bem assim. Bom, a ideia de verdade era pagar o Mark para programar esse Harvard Connection. Né? Ele não teria outro tipo de participação. Ele iria ganhar aí um valor fixo para desenvolver esse projeto, né, que não foi divulgado, mas era pouca coisa. O Mark aceitou desenvolver isso aí porque ele gostava de fazer projetos que interligassem as pessoas por meio de referências mútuas. Né? Isso é o que estava na cabeça dele. Então ele curtiu a ideia, pegou e falou, não, vou desenvolver esse Harvard Connection. Só que
o interessante, né, foi que os amigos ali que procuraram o Mark, né, para codificar o Hardware Connection, entregaram uma documentação para ele durante o fim de ano, explicando mais ou menos como que funcionaria esse Hardware Connection. E durante, né, o recesso de final de ano, o Mark começou a estudar esse projeto, tá? Mas ele ficou completamente desinteressado, porque não atraiu ele, né? Então ele acabou abandonando o projeto, nem avisou para os caras. Então isso tudo acabou convergindo assim numa culpa virtual do cara de ter roubado o projeto. Bom, com certeza alguma coisa ele deve ter roubado, mas ele não fez um Harvard Connection, até porque o Harvard foi lançado e foi assim um fracasso mesmo, né? Ninguém curtiu. Ninguém curtiu. Então, se fosse para ser bom, a galera teria usado, tá certo? Bom, durante esse evento que ele ficou, esse final de ano, né, segundo os dados aqui, ele trabalhou, na verdade, num programa dele, né, um programa que ele pudesse relacionar as pessoas. Ele viu que era o caminho, né? O pessoal do Harvard Connection ia acabar chegando nisso, né? Alguns eventos na própria universidade mostraram que o pessoal queria se socializar, tá? Então ele criou um programinha chamado The Facebook. Só que assim, estava totalmente cru. Então quando as aulas voltaram em 2004, ele tinha um programa ali chamado The Facebook, tá? Só que estava completamente cru. Tá? Não tinha o que tem hoje, né? Era um programa muito simples, com o lance de você colocar foto, olhar os teus amigos, bem simplesinho. Bom, ele abandonou de vez o projeto do Harvard Connection, né? Fez o dele próprio, né? E ele alega até hoje que o Harvard Connection era um produto ruim, que não daria certo, muito engessado e focado apenas em baladas, publicidade. Então ele não quis fazer mesmo, ele pulou fora. Só que o erro dele foi não avisar. Né? Não avisou os caras que ele não ia fazer. E foi a segunda vez que ele foi chamado numa corte, né? Ou seja, o cara deu o maior azar. Em 11 de janeiro de 2004, ele comprou o domínio de Facebook, né, por $35 anuais. Aí. Então, o de Facebook, na verdade, foi uma mescla do FaceMatch com CurseMatch. Né? E de uma rede social que o Mark utilizava bastante, que era o Friendster. E um site, né, que era uma rede social focada em namoro, né, na verdade, mas era uma rede social. Né? E ele curtia, ele usava muito. Então, o Friendster ele usou como base também para construir o de Facebook. Mas ainda não era o pulo do gato isso daí. Né? Ele começou a desenvolver, viu como que funcionava, mas ainda faltava muita coisa. Né? Ele não queria criar só uma rede social americana padrão. Né? Já tinha um monte de rede social padrão. Né? Não uma rede para arrumar namorada, para ver balada. Não. Ele, desde o início, cara, é uma frase que ele fala até hoje em palestras, que o Facebook, né, é para ser um serviço social de relacionamento. Cara, ali você faz dinheiro, ali você faz amigo, você faz network. É possível fazer qualquer coisa com o Facebook. E é verdade, hoje o Facebook é uma plataforma fantástica para ganhar dinheiro também. Né? Existem treinamentos aí na internet que te ensinam a explorar aí o máximo do Facebook para você ganhar dinheiro. Nós até temos um treinamento desse no portal. O Friendster, né, que era essa rede social na época, ele tomou Harvard e outras universidades de assalto, porque ele levou milhões de pessoas, usuários, a se cadastrar da noite para o dia, cara. Né? E na mesma época do Friendster surgiu o MySpace, né, que é o famoso hoje da Microsoft, que foi lançado um mês antes disso tudo acontecer em Los Angeles. Né? Mas vejam só como é a vida. Né? Então, em Harvard havia o jornal que eu falei lá, o Crimson, que era um jornal muito respeitado. Eles criticaram demais o FaceMatch, enfim. E o que aconteceu nesse meio tempo? Depois de tudo isso ter vindo à tona, né? O FaceMatch ter sido um software bacana, mas que acabou vulgarizando muita gente, comparando com o animal, né? Invadindo certas privacidades que não deveriam ter sido invadidas. O pessoal do Crimson, os editores, começaram a receber muitos e-mails de alunos solicitando que Harvard criasse um sistema próprio para pegar as fotos que estavam no Facebook deles, lá nas entradas dos dormitórios, transformar isso online. Porque eles falavam assim, se um aluno criou um FaceMatch com as fotos, por que Harvard não pode criar, então, uma aplicação para as nossas fotos ficarem online? Muito melhor do que num livro.
Né? E aí os editores da Crimson, eles criaram um artigo extremamente completo sobre o tema e descreveram o que seria importante para um programa online, né? Carregar todas as fotos que estavam no Facebook lá da instituição. E, pô, cara, pensa assim, eles entregaram de mão beijada, né, para quem queria desenvolver uma ferramenta, todos os detalhes técnicos importantes para poder lançar um software com fotos dos alunos. Cara, foi fantástico, né? Então, na noite que saiu o artigo, quem leu o artigo enquanto jantava, né? O Mark Zuckerberg. O cara estava até no lugar certo, na hora certa, né? Então, tudo que ele precisava saber que os alunos de Harvard procuravam estavam nessa matéria que os editores da Crimson escreveram. Falando, os nossos alunos gostariam de expor as fotos, mas queriam que elas ficassem bloqueadas para determinadas pessoas e abertas para outras. Né? Então, cara, eles detalharam demais o artigo. E isso, cara, esse foi o segredo do Facebook. Foi pegar a ideia dos editores de Harvard e transformar numa ferramenta. Agora, por que Harvard não lançou isso daí? Burocracia. Tá? Então, eles perderam tanto tempo com burocracia que deu tempo do Mark desenvolver o sistema deles e depois eles nem precisaram fazer mais nada. O nome da matéria, eu achei aqui na internet, né, era mais ou menos assim. Mostre uma cara feliz online. Um Facebook eletrônico de toda a faculdade seria útil para todos. Olha que bacana. Então, esse foi o nome da matéria que os editores da Crimson descreveram e foi o que o Mark achou. Né? Eles enfatizavam demais que os alunos deveriam ter controle do que os outros amigos poderiam ver. Né? Então você já sacou de onde que veio toda essa ideia de privacidade. Então, o Mark foi um gênio da programação, né? E um cara nota 1000 em atitude. Então ele pega e faz, ele não fica esperando, ele virava a noite programando e fazia um programa completo, cara. Ele não levava semanas, não. O cara senta e pega e faz. E, isso aí ele ficou anos-luz na frente dos programadores de Harvard. Ele sentou, fez o dele com base naquele artigo. Cara, ele ficou tão entusiasmado que, assim, para ele foi muito bacana passar à frente da galera de Harvard e lançar aí o The Facebook, né? Inicialmente. Então ele matou o projeto dos caras. Ele lançou muito antes e aquilo ali tomou a universidade de assalto mesmo, né? Todo mundo passou a usar. Passaram até a abandonar as outras redes. Então assim, o Mark ficou tão entusiasmado com o negócio, cara, que deu certo, que ele se matriculou numa matéria que nem fazia parte do curso dele, que se chama, é uma matemática sobre teoria de grafos, né? Que é um ramo da matemática que estuda a relação entre objetos de um determinado conjunto, praticamente uma rede social em números. Então ele queria entender como que era esse relacionamento desses objetos de um conjunto, que é, de fato, criar uma rede social. Tá? E com base nisso tudo, ele correu para programar o Facebook, enfim, né? Harvard tinha planos de fazer, mas não fez. Bom, nesse meio tempo lá, os irmãos Winklevoss, os caras ficaram possesso da vida, porque ele não fez o sistema dele e acabou lançando um mais legal. Cara, os caras tinham dinheiro, tinham orgulho, e até como ele diz no filme, né, eles não processaram o Mark por causa da ideia, eles processaram porque foi a primeira vez na vida que eles perderam alguma coisa. Os caras tinham tudo, né, meu? Os caras, 1,98 m, bonito pra caramba, dinheiro que não acaba mais, faz parte de uma equipe de elite de esportes de Harvard. Os caras tinham tudo, mas perderam, né, para um franzininho, filho de um dentista. Então, isso frustrou demais os caras, né? Então, assim, tudo o que aconteceu naquela época foi o que criou mesmo o Facebook. Mas o Mark já falou até numa palestra que o fundamental para chegar onde chegou hoje foi o artigo da Crimson detalhando exatamente o que os alunos queriam. Com base nisso aí, ele construiu a ferramenta. Então fica a dica para você, né? Na hora que, se você for construir a tua rede social de nicho, cara, o que teu público quer? Né? É só você fazer exatamente o que eles precisam. Não tem como não ser um sucesso, né? Bacana, isso é uma dica. É muito legal. Dá para tirar muita coisa legal desse conteúdo aqui que eu procurei, né? A versão de Harvard do Facebook nunca saiu, porque eles ficaram presos em questões burocráticas, né? Só para você saber. Então eles não sabiam se as fotos poderiam ter direitos autorais, seus alunos saberiam usar, tinha filho de artista, eles não sabiam se podia aparecer. Cara, bem coisa de universidade, né? Os caras
jogam corrente para tudo que é lado e prendem todo mundo e não fazem nada. Então, né, isso é coisa de gente chata que não toma atitude. Né? Se ferraram, perderam aí o time do negócio. Né? O Mark sentou e fez e, enfim, é o que é hoje. Tá? Bom, esse artigo aí que eu falei agora para vocês, esse podcast, eu vou parar ele por aqui para não ficar muito extenso. Mas é bacana você prestar atenção em alguns detalhes, né? Que, primeiro, a atitude do cara de pegar e fazer. Segundo, o detalhamento do software antes de ser feito, ou seja, ele tinha um artigo ali que explicava exatamente o que o público dele queria, né? E terceiro, que é aquela coisa de atitude, né? Não ficou preso em burocracia. De fato, é você colocar, pegar a tua ideia e tirar ela do papel. Eu, quando montei a nossa comunidade, eu tive no primeiro mês 2 alunos, no segundo mês mais 3, e fui crescendo assim, mas nunca desisti. Apesar de ouvir de um monte de gente que eu deveria desistir. Não, nunca desisti. O que aconteceu um ano depois? Pô, eu tinha 100 alunos, um projeto muito legal, tá? É pouca coisa 100 alunos, é pouco demais, claro, mas já me levou para o Jornal Nacional. Então eu dei uma entrevista no Jornal Nacional e, cara, depois que eu passei no Jornal Nacional, mostrando uma comunidade de tecnologia, que era um sonho meu, que estava funcionando, só cresceu. Chegou onde chegou hoje. Né? E, putz, eu tenho muito ainda para ir. Eu vejo assim quanto tempo eu perdi e errei, né, em determinadas ações no passado, que hoje eu estou corrigindo e estou continuando a crescer. Então, de eu falar isso para vocês, de eu contar essa história, cara, dá vontade de sair programar mais coisas na minha comunidade, porque é isso que é bacana, é você tirar as coisas daqui e trazer para a tua vida, para o teu negócio, tá bom? Então fica aí a dica, cara. Bote para frente tuas ideias que vai dar certo com certeza. Então nos vemos aí no próximo podcast, onde eu vou continuar aí um pouquinho da história do Mark. Não, eu acredito que mais alguns a gente termine e você vai ter uma noção bem geral de tudo o que aconteceu para o Facebook ser a potência que é hoje. Né? E para você saber, a data de hoje está bem próximo de quando eles vão abrir as ações deles na Bolsa de Valores lá de Nova York. Acho que na Nasdaq, não tenho certeza. E que o valor de mercado do Facebook pode chegar a 100 bilhões, né, de dólares. Então, para você ter uma noção do que o cara construiu. Beleza? Então é isso aí. Nos vemos aí no próximo podcast.